Olá, bom dia, garotada do oitavo ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História, para mais uma aula. Hoje nós vamos passar para o nosso próximo capítulo, certo? Por isso que é importante, tá, gente? Eu posto as aulas lá no Facebook. Aí eu vou avisar algo que eu não sei se vocês já se perceberam para isso, né? Eu posto as aulas lá no canal do YouTube, tá? E assim, geralmente eu posto com antecedência. Então, se eu programo na verdade, né? Então, por exemplo, a aula hoje, eu posso postar ela 8 e meia para no grupo de vocês, mas ela já vai estar, já vai ser publicada lá antes disso, desde 7h15, é o horário propônio que eu programo para que seja publicado, né, a videoaula. Então acontece da gente olhar lá, ter uma visualização, duas visualizações. Tem aula que tem 3 visualizações, você vai ver outra tem 6. Ou seja, tem gente que está deixando de assistir algumas aulas e aí acaba perdendo, porque eu já ouviram falar no fio da meada, né? Os assuntos, um vem puxando o outro. Vocês vão perceber agora nesse capítulo 14. Então, o primeiro capítulo do módulo 4 nós já concluímos. E a gente vai avançando no conteúdo. Não estou correndo, tá, gente? Vocês percebem pela aula. Não estou correndo com conteúdo. Estou dando espaço para que vocês perguntem. Estou dando tempo para que vocês resolvam as atividades. Mas é importante que vocês estejam acompanhando as aulas, certo? Mais uma vez, eu sei, é complicado para todo mundo, é complicado para vocês ficar assistindo videoaula, é complicado para nós professores ter que preparar essas videoaulas porque nos sugam muito tempo para fazer esse trabalho, certo? Então é importante que vocês consigam pelo menos tirar um pouco de proveito disso. E é para tentar sanar essas dificuldades que vocês podem encontrar que a gente disponibilizou o nosso WhatsApp pessoal, tá? Para que vocês possam enviar suas perguntas, tá? Só peço um pouco de paciência, né? Nem sempre eu estou online, nem sempre eu estou à disposição, digamos assim, mas eu sempre estou respondendo as perguntas que me enviam, tá? Quando eu vejo, eu sempre vou lá, observo. Às vezes eu não entro na mensagem de vocês, não é porque eu não queira atender vocês, é porque eu não quero perder aquela mensagem. Se eu entrar, se eu estiver em algum lugar que eu não possa naquele momento responder, e eu clicar na mensagem de vocês, é capaz de depois eu esquecer da pergunta que vocês fizeram ou do exercício que vocês entregaram, certo? Então vamos lá. Estamos no capítulo 14. Europa, movimentos do século XIX, certo? Então agora você vai pegar o seu livro na página 19. A página 19. A página 19, hoje, na aula de hoje, nós vamos trabalhar da página 19 até a página 23, certo? Então vamos conversar sobre alguns pontos. Gente, nesse capítulo, basicamente, a gente vai continuar ainda no século XIX. Lembra que no capítulo anterior nós falamos já sobre esse século XIX, né? O capítulo 13, o tema do capítulo 13 era Europa, ideologias do século XIX. E nesse nós vamos falar de movimentos do século XIX. Então, na verdade, o que vai acontecer é uma complementação. As ideologias do século XIX vão promover, vão ser aí o combustível, digamos assim, para as movimentações que nós vamos ver agora durante o século XIX, certo? Então, para você entender esse capítulo 14, é fundamental que você tenha entendido as ideologias, né? Você tenha entendido todas as ideologias que nós explicamos, o liberalismo, o socialismo, o anarquismo, o nacionalismo, a doutrina social da igreja. Então é imprescindível que vocês entendam essas novas maneiras de se enxergar a sociedade, de se tentar resolver problemas sociais, tá? Porque isso vai refletir justamente nessa movimentação aí do século XIX.
tá? No século XIX aí a gente vai ter inúmeras ideologias políticas que vão surgir, são inúmeras, mas a gente viu aquelas principais, e essas ideologias elas vão conseguir espaço principalmente porque pregavam transformação social, né? Transformação política e tudo mais, certo? Então por isso elas vão encontrar na Europa durante esse período um terreno muito fértil, certo? E aí, ó, se você olhar na página 20 do seu livro, você vai ver ó, lá um exercíciozinho que eu vou passar no final a página para vocês, tá? Mas se vocês quiserem fazer logo, gente, pausem o vídeo, faça o exercício na página 20, porque vai ajudar, você já vai meio que revisar alguns conceitos que vão ser importantes para esse movimento operário que a gente vai começar a falar aqui, tá? Então, por exemplo, a primeira questão lá, você tem que dar as principais características do socialismo, do anarquismo e do nacionalismo, certo? Então você já vai ter que voltar no capítulo anterior, dar uma olhada lá para sintetizar e fazer essa questão. A segunda já fala aí da doutrina social da igreja, né? A última fala mais uma vez do nacionalismo, ou seja, esse primeiro exercício ele vai servir. É importante que você faça antes de continuar essa aula, porque é através desse exercício que você já vai intensificar o seu conhecimento das ideologias que vão aparecer para a gente a partir de agora, certo? Então vamos lá. Na página 21, movimento, deixa eu tentar mudar aqui o slide. Movimento operário, certo? Gente, a gente não pode esquecer que o contexto do século XIX é o contexto pós-primeira revolução industrial, né? Na segunda metade do século XIX a gente já chega no que a gente chama de segunda revolução industrial, quando a indústria ela vai se espalhar por diversos países, digamos assim, né? Essa revolução industrial, falando da primeira ainda lá na Inglaterra, vai gerar profundas alterações sociais. Isso em toda a Europa, né? Você tem aí a burguesia, que antes da Revolução Industrial não era uma classe, por exemplo, durante a Revolução Francesa, né? A burguesia estava no terceiro estado, ou seja, não era uma classe importante, era considerada uma classe secundária. Só que depois da Revolução Industrial, essa burguesia vai enriquecer e vai passar a ter maior poder, tanto na política quanto na economia, porque vai representar esse poder econômico. Então você tem uma burguesia que veio se fortalecendo e que esse fortalecimento se intensificou muito durante o processo de Revolução Industrial, de um lado, e do outro lado você tem aí a imensa massa de trabalhadores das fábricas, os proletários, né? Então, com o tempo, os proletários, para tentar lutar por melhores condições de vida, eles também vão se organizar politicamente, certo? Durante aí o começo do século XIX, os operários já vinham colocado em prática movimentos, reivindicações por melhores condições de trabalho e tudo mais. Entre os exemplos desses primeiros movimentos, né, a gente tem o ludismo, né, e o cartismo, que eu botei a imagem representando para vocês, que foram dois movimentos aí, operários durante esse processo de Revolução Industrial. Por exemplo, o ludismo, gente, ele foi um movimento, né, social aí, que ocorreu na Inglaterra, que era uma espécie de protesto, né, e como forma de protesto contra a exploração, contra esse trabalho nas fábricas, muitas vezes em condições desumanas e tudo mais, os membros desse movimento eles iam destruindo as máquinas, porque eles viam nas máquinas a fonte, a causadora dos seus problemas. Que problemas eram esses? Desemprego e os acidentes dentro das fábricas. Então, na verdade, os ludistas, né, eles não viam a burguesia como o problema, ou o capitalismo como o problema, não. Né? No caso, o sistema econômico como problema. O que eles viam como problema eram as máquinas. Então eles saíam quebrando, saíam destruindo essas máquinas. Outro movimento, né, que também é do mesmo período, foi o cartismo.
né? Nesse movimento aí, a gente já vai ter as reivindicações dos operários em panfletos, espécie de panfletos, né? A ideia é que eles só seriam ouvidos se fossem colocados de maneira política, inclusive para ser votado no parlamento. Então a ideia é que eles só conseguiriam melhores condições se as suas reivindicações se tornassem lei, né? Então meio que o movimento cartista era o movimento melhor organizado do que o melhor organizado e melhor bem formado ideologicamente, digamos assim, do que os ludistas, tá? Agora, olha só, vamos para outra vertente, o sindicalismo. Gente, vamos entender esse processo aí de aparecimento dos sindicatos, tá? Ainda no século XIX vão surgir os sindicatos, né? Vai surgir o sindicalismo. O sindicalismo, gente, ele é a união de operários, tá? Esses operários vão se unir em associações sindicais. Geralmente as associações hoje elas estão relacionadas ao ramo da profissão. Então nós temos o sindicato dos professores, os sindicatos dos dentistas, o sindicato dos médicos, enfim, né? Os sindicatos dos professores de escolas particulares, o sindicato dos professores de escola pública. A ideia é que o objetivo dos sindicatos é lutar por melhores condições de trabalho para os seus associados, certo? Então, em vez deles ficarem gritando de forma isolada, o sindicalismo vem para tentar organizar essa luta através de uma associação que vai lutar por melhores condições para esse trabalhador, para essa classe trabalhadora, né? Então, na verdade, os sindicatos vão surgir para organizar as reivindicações dos trabalhadores, aquelas reivindicações que eles já faziam, só que agora de uma forma melhor organizada. E aí vão criar também formas de cooperação entre eles. Por exemplo, era comum que os sindicatos criassem fundos, né, onde eles depositavam o dinheiro para que pudesse auxiliar aí, no caso de um dos associados ficasse desempregado ou mesmo acontecesse um acidente. Lembra, tá, gente, que não existiam leis trabalhistas nesse período, tá? Não existiam as leis ainda. Então, meio que o sindicato, com essa ideia aí de criar fundos para auxílio mútuo, eles se tornavam no que seria o seguro-desemprego hoje, né? O camarada perdeu o emprego, mas nós temos aqui na caixinha um dinheiro que nós estávamos guardando, está aqui. O camarada sofreu um acidente, nós temos aqui em caixa um dinheiro, ele é associado, ele é sindicalizado, certo? Então esse era o papel aí, o objetivo dos sindicatos, tá? Como eu disse, não existia legislação trabalhista, tá? Que pudesse aí regular as relações entre a burguesia e os proletários. Então você tinha jornada de trabalho aí que eram muito exaustiva e longas demais. Não havia controle sobre as condições do trabalho na fábrica, se tinha muita poluição, se era muito escuro, se as máquinas poderiam causar algum tipo de prejuízo, que hoje a gente chama de segurança do trabalho, né? Não existia isso, tá, gente? E isso acabava favorecendo para que ocorressem vários acidentes dentro das fábricas. Então muitos, lembra que os ludistas, né? Eles, entre as reclamações, estava a questão dos acidentes. Eles viam nas máquinas os causadores das suas mutilações. Fora isso, você tinha uma variação econômica tão grande que de uma hora para outra o emprego aí, o desemprego, né, acabava aumentando de maneira exponencial, de maneira muito agressiva. Então é nesse contexto todo que eu acabei de explicar para vocês que as ideias socialistas, as ideias anarquistas vão ganhar força, vão ganhar adesão dentro do movimento sindical. Então preste atenção, você tem as ideologias socialistas, as ideologias anarquistas, e agora você tem um movimento sindical que vai se espelhar nessas ideologias, porque são as ideologias que tentam falar em prol da classe trabalhadora.
né? Então, por isso que meio que vai rolar essa junção entre essas ideologias e os sindicatos, tá? Os sindicatos aí do período, tá? Era uma forma crítica que tanto os socialistas como os anarquistas tentavam enxergar a sociedade capitalista, criticavam essa sociedade, criticavam as suas contradições, né? Outro ponto importante vai ser a criação das associações internacionais dos trabalhadores, tá? Que a gente também chama só de internacionais. O objetivo dessas associações internacionais era organizar aí o operariado em todo o mundo para lutar por melhores condições de trabalho, né? Inclusive tinha uma frase, eu não sei dizer de quem é no momento, nem sei se é do Marx, na verdade, que era trabalhadores, eu não lembro se eram trabalhadores do Brasil ou trabalhadores do mundo, univos, né? Então, a ideia da associação internacional era promover essa unificação da luta dos operários em todo o mundo, certo? A atuação internacional do movimento operário preocupava, obviamente, os governantes, a burguesia, que eles vão começar a temer levantes e revoluções influenciadas por essas ideias propagadas, essas ideias anarquistas, essas ideias socialistas propagadas por esses movimentos. É fácil você entender por que o governo vai passar a temer essa unificação internacional do movimento operário. Tanto o socialismo quanto o anarquismo pregavam em determinado momento a extinção do governo. Só que o anarquismo pregava a extinção do governo imediato. O socialismo ainda passaria por um processo que necessitaria aí do governo ainda, mas um governo ligado aos proletários, né? Então, isso vai meio que assustar as pessoas do período, né? Vai criar um clima aí de tensão, principalmente com relação à burguesia e aos governantes. Certo? Garotado, o que a gente tinha para conversar hoje era sobre isso. Fica para vocês o exercício. Lembrando, eu pedi para que vocês pausassem o vídeo para fazer a página 20. Quem pausou já está feito, só precisa fazer a 22 e a 23. Quem não conseguiu, quem ficou curioso e saiu vendo o vídeo direto, então para você ainda falta a página 20, página 22 e página 23, certo? Resolvam as questões, mandem as fotos para mim, que eu vou mandar os áudios. Lembrando, gente, os áudios que eu envio, eles são áudios onde eu vou explicar a questão e vou comentar sobre a resposta. É uma espécie de resposta comentada que eu faço. Então você vai olhar, você que vai fazer a correção do seu exercício, você vai olhar o que você respondeu, vai ver se o que você respondeu está de conformidade com o que eu estou explicando no áudio. Se tiver, está correto. Agora, se você escreveu A e no áudio eu estou explicando que é B, não tem nada, nenhuma relação que você encontrou entre sua resposta e o que eu estou explicando na questão, então você errou. Você tem que mudar a sua resposta. E aí, na minha explicação, você já vai ter as informações necessárias para você resolver aquela questão. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até uma próxima aula.